Em 1665, o secretário da Royal Society de Londres, que era a principal instituição científica do período, viajou para a Holanda para se encontrar com o Bento de Spinoza, né, o famoso filósofo, autor de vários livros, entre ele A Ética e o Tratado Teológico Político. Na época, ainda, o Spinoza não tinha escrito nenhum desses livros, ele já tinha começado a escrever A Ética, e estava interrompendo naquele momento a escrita desse que seria o seu principal tratado de metafísica e de ética e de filosofia em geral, para se dedicar justamente a outro trabalho que seria o Tratado Teológico Político. O Oldenburg, né, esse secretário da Royal Society, que tinha muito interesse nesse trabalho que o Spinoza estava escrevendo, ficou surpreso, né, ao descobrir que ele estava abandonando esse projeto assim grandioso para se dedicar a um tema teológico, né? Afinal de contas, o Tratado Teológico Político é um texto interessado em assuntos teológicos também, né? Então o Oldenburg pergunta para ele, né, por que ele estava deixando de escrever sobre temas tão centrais quanto a metafísica para falar de questões assim meio estranhas, né? Como anjos, milagres, algo que não estava assim tão em voga mais nos círculos filosóficos. E o Spinoza basicamente responde que a escrita desse novo livro do Tratado Teológico Político era mais urgente que a ética. A ética era um texto mais abstrato, que colocava conceitos e relações entre conceitos, ele estabelecia um sistema filosófico, mas não era isso que Spinoza estava precisando naquele momento, o que ele sentia que o tempo dele estava precisando naquele momento. Então ele interrompe essa obra mais sistemática e escreve praticamente um manifesto ali, que é o Tratado Teológico Político. E por que o Spinoza considerava urgente a escrita de um manifesto que tratasse de assuntos como anjos, milagres, esse tipo de coisa, né? Isso tem a ver com o momento no qual Spinoza vivia, que era um momento de grande perseguição religiosa, né? De pouquíssima tolerância religiosa, que ele mesmo e a família dele haviam sofrido, né? O Spinoza, como a gente viu em outro vídeo aqui já no canal, tinha sido banido da sua comunidade religiosa por pensar diferente, né? E essa comunidade que o havia banido havia sido banida ela mesma da Espanha por ter uma religião diferente. Então o Spinoza tinha essa experiência pessoal já bastante forte, né? De que era urgente que essa realidade de intolerância e fanatismo fosse transformada, e para isso ele escreve esse livro, O Tratado Teológico Político. E o mais interessante é isso, né? Que você pensa assim, bom, ele queria transformar essa realidade política, né? E para isso ele escreve um tratado envolvendo assuntos como a Bíblia, como anjos, como milagres, como os profetas do Antigo Testamento. O que essas coisas têm a ver, afinal de contas? O Oldenburg talvez não percebesse a relação entre essas coisas, mas para o Spinoza a relação entre essas coisas era claríssima. O contexto político que permitia essa grande intolerância religiosa e que até motivava essa intolerância religiosa era o contexto ali da formação dos estados nacionais ali na Europa, né? De poderes que haviam se tornado muito grandes, pessoas, príncipes, monarcas, que haviam concentrado grande quantidade de poder para controlar grandes territórios, né? Grandes populações. E para você controlar um grande território, para que você submetesse uma população muito grande, muito diversa, era preciso de certos recursos, né? Estratégias, instrumentos. E para o Spinoza, o principal instrumento nesse esquema de dominação, né? De controle social, era justamente a religião. Então ele acreditava que para que você gerasse uma real transformação da situação política na qual eles viviam, era fundamental reduzir a participação da religião na política. E o caminho mais curto, talvez, ou mais eficiente para isso, era atacar os dogmas tradicionais religiosos. E é por isso que o Tratado Teológico Político, que é essa obra que vai gerar um verdadeiro terremoto na Europa assim que ele for publicado, como a gente comentou já em outro vídeo aqui, lida com temas aparentemente não muito relacionados com política, como profecia, anjos e esse tipo de coisa. E o que Spinoza vai falar exatamente sobre esses temas, né? Basicamente, os 4 temas principais que Spinoza vai atacar, as ideias que Spinoza vai atacar no Tratado Teológico Político são a ideia tradicional de Deus, a ideia de milagres, né, a possibilidade de milagres, os conceitos de profecia e de palavra de Deus, né, conforme aparecem na tradição cristã e judaica, né, que são as religiões que mais interessam o Spinoza. E, finalmente, o ponto talvez mais polêmico até que o ataque à ideia tradicional de Deus, é o ataque à concepção tradicional da Bíblia, como um livro inspirado, né, um livro sagrado, perfeito. Para Spinoza, a Bíblia era um livro como muitos outros, né? Uma obra de literatura e história, em alguma medida, escrita por seres humanos. Mas, enfim, a gente vai dedicar um vídeo específico a cada um desses ataques, né? O que Spinoza pensava sobre Deus, o que Spinoza pensava sobre milagres, o que ele pensava sobre os profetas, o que ele pensava sobre a Bíblia.
Mas por enquanto, assim, para resumir, né, basicamente, o Spinoza acreditava que a ideia de Deus era uma projeção do que os seres humanos são, né, que o Deus, na verdade, não tinha nada a ver com sentimentos, com recompensas, com condenações, com desejos, com propósito, com vontades, né? Deus não era um ser desejante, Deus era simplesmente a totalidade das coisas, né? Para Spinoza, Deus é totalmente impessoal, é muito mais abstrato, né? É uma palavra que ele usa intercambiavelmente também, ele usa as palavras natureza, substância para se referir à mesma coisa, mas Deus para ele é basicamente a totalidade de tudo que há. E daí vem a crítica de Spinoza também à ideia de milagres, porque se Deus não quer nada, né, se Deus não é desejante, não funciona como uma pessoa, então a ideia de que Deus quebrasse também leis da natureza não faz o menor sentido. Afinal de contas, as leis da natureza seriam expressões necessárias do que Deus é. Né? Então seria uma contradição total, né, no pensamento de Spinoza. E sobre os profetas, os Spinoza acreditam que são homens como os quaisquer outros, né, com algumas características peculiares, por exemplo, mais carismáticos, mais imaginativos, e talvez até mais moralmente preocupados, né, engajados, que dizem as coisas que dizem não porque Deus mandou, mas porque eles observam a realidade de uma determinada forma, chegam a certas conclusões e compartilham isso dentro do contexto cultural que eles viviam, na forma aí de profecias e coisas desse tipo, né? E a Bíblia finalmente seria aí uma coleção de textos aí dessas figuras e também outros textos tradicionais, do povo judeu, que eram documentos históricos como quaisquer outros ali, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh ou como o Código de Hammurabi, né? Textos antigos de povos ali daquele mesmo contexto. E deveria ser, portanto, analisada historicamente e literariamente, né? E não se deveria partir do pressuposto de que a Bíblia tem razão para lê-la e chegar à conclusão de que ela tem razão, né? Essa circularidade, né, para Spinoza era totalmente absurda. A Bíblia deveria ser abordada como as pessoas abordavam qualquer outro tipo de livro. Mas, como eu disse, a gente vai entrar em cada um desses tópicos para ver exatamente a argumentação de Spinoza, que é sempre muito interessante, em vídeos separados. Né? Mas, por enquanto, então, nesse vídeo fica essa questão, que eu acho que é interessantíssima, que é essa sacada de que para alterar a sociedade, né, para alterar a política na qual Spinoza vivia, ele decidiu não falar de política diretamente, necessariamente, né, de estruturas de governo, de democracia versus monarquia e coisas desse tipo, mas decidiu fazer uma crítica histórica e literária da Bíblia, né? Mas enfim, se você se interessa pelo assunto e não é inscrito no canal, se inscreva aí para continuar acompanhando que a série é sobre Spinoza. Deixe seus comentários também para a gente ir levando em conta esses comentários e incorporar essa conversa dos comentários nos próximos vídeos. Beleza? Então nos encontramos aí nos próximos. Valeu!